não vamos entrar em matemática financeira, né, pesada. Simplesmente sobre juros compostos. Ok? O que é o tal dos juros compostos? Bom, juros simples nós já falamos anteriormente. Eu sempre calculo a minha taxa de juros em cima do capital inicial. Não é assim? Nos juros compostos, não. Nos juros compostos, você tem que tomar um pouquinho mais de cuidado. Vou te dar um exemplo. Quando eu estou trabalhando com juros compostos, vamos supor que esse valor aqui seja um valor de R$100, tá? Vamos supor que esse valor de R$100, dentro da teoria de juros compostos, eu tenho que lembrar que o juros é calculado, é juros sobre juros, tá? É sempre calculado em cima do valor anterior. É isso que eu vou mostrar para vocês agora. Então vamos supor que eu peguei R$100 emprestado no banco. Estou te dando aqui valores, gente, só para poder ficar fácil da gente efetuar alguns cálculos, tá? Né? Eu vou pegar aqui R$100 no banco a uma taxa de 2% ao mês. Lógico que isso não existe, mas só para efeito de cálculo, para você entender o raciocínio, eu vou pegar esses dados, tá? Então eu peguei R$100 no banco, tá? E eu vou pagar uma taxa de 2% ao mês. Então, eu quero saber o seguinte, ao longo do passar dos meses, né, como que isso vai ficar? Qual que vai ser o meu montante? Qual que é o valor que eu tenho que pagar ao final de um determinado período? O período aqui, o tempo que eu estou trabalhando é em mês. Tá? Então, eu vou falar o seguinte, vou colocar aqui, o meu capital inicial era de R$100. A minha taxa, gente, é representada pela letra I, tá bom? 2% ao mês. E o meu tempo aqui vai ser um tempo indeterminado. Tá bom? Meu tempo é um tempo indeterminado. Então vamos calcular 2% ao mês. Quanto que é 2% de R$100? 2% de R$100, né? R$2, ok? Fazendo esse cálculo aí rapidamente. Lembrando que é 2%, eu posso representar dessa forma, 2 sobre 100. 2% de 100, né? Se eu multiplicar isso aqui vai dar 2, ok? Então 2% ali, então isso aqui 2% ao mês. Então 2% de 100, R$2, ok? Então aqui ficaria 100, depois de um mês, quanto que eu teria que pagar ao banco? R$102. Os 100 que eu tinha pegado emprestado, mais os R$2 que entraram nessa conta. Que rolou de juros, né? Agora, e no terceiro... Isso aqui foi o instante inicial, esse foi o primeiro mês. E no segundo mês, como que vai ficar isso? Eu vou calcular os 2% em cima do 100 ou os 2% em cima do 102? Eis a pergunta-chave. Quando eu falo de juros compostos, eu falei no início desse bate-papo que eu estava trabalhando juros sobre juros, não é isso? Então a minha taxa aqui, ela não é calculada em cima do capital inicial. Eu não vou calcular 2% de 100. Agora eu vou calcular 2% de 102. Tá? 2% de 100, eu iria calcular esse valor se eu estivesse trabalhando no sistema de juros simples, como nós já conversamos numa outra aula, ok? Aqui eu estou trabalhando no esquema de juros compostos. Então, aqui eu vou calcular os 2% em cima de quem, galera? Em cima do 102, tá? Então, isso daí vai dar R$2,04 aproximadamente, tá? Então, o que eu vou pagar depois, o que eu vou pagar no terceiro mês, já é um valor de R$104,04. Tá, e se eu for calcular a taxa de 2% ao mês, agora para encontrar, vamos supor, primeiro, segundo, terceiro mês. Vamos supor que eu vou pagar isso no terceiro mês, tá? Qual que é o valor que vai ser calculado nesse caso aqui? É 2% em cima do 104 ou é o 2% em cima do 100? É juros compostos, então é 2% em cima do, opa, perdão, já eu lá no 100 de novo. 2% em cima do 104. Então, isso aí vai me dar
R$ 2,21. Então isso aqui vai me dar em torno de R$ 106,21. Tá vendo? No esquema de juros compostos, eu sempre trabalho com a taxa em cima do valor anterior e nunca em cima do capital inicial. Tá? Isso vai fazer uma grande diferença. Por quê? Porque, só para você ter uma ideia, qual é a fórmula que eu tenho para calcular o montante depois de um período T de meses ou de anos? A taxa ali, gente, eu estou calculando a taxa ao mês. Ela podia ser ao dia, podia ser ao ano, não importa o período, né? Depois de um período T de meses ou T anos, né? Qual que vai ser o valor encontrado? A fórmula é essa aqui, ó. O montante vai ser igual ao capital, que multiplica 1 mais a taxa elevado ao tempo. Olha isso. Esse é o meu montante. Lembrando, gente, vou até colocar aqui, ó. Lembrando que o montante é o capital inicial mais os juros acumulados nesse período, não é verdade? Isso aqui é tanto para juros simples, para juros compostos, o montante é capital mais os juros acumulados, tá? E aí eu consigo até achar uma fórmula de juros compostos usando essa fórmula de montante. Se eu for casar essas duas relações, olha o que acontece. Então, vou fazer aqui com um pincel preto. Então aqui como é que fica? Vou substituir essa relação aqui, ó, tá bom? No lugar de montante. Então no lugar do montante eu tenho capital que multiplica 1 mais a taxa elevado ao tempo. Essa é a fórmula de montante para juros compostos. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho melhor sobre ela, tá? Capital mais juros, eu vou trocar, no lugar de montante eu coloco capital mais juros. Isso aqui é igual a capital que multiplica 1 mais a taxa elevado ao tempo, tá? Se eu passar esse capital para o lado de cá, ele vai ficar o quê? Negativo, né? Então, J é igual ao capital que multiplica 1 mais I elevado a T menos C. Esse C é um fator comum, eu posso colocá-lo em evidência, tá bom? Então, meus juros aqui ficaria assim da seguinte forma. Capital, que é o valor em evidência, vou abrir um colchete aqui. C que multiplica 1 mais I elevado a T dividido por C, sobra 1 mais I elevado a T. Menos C dividido por C, um número dividido por ele mesmo dá 1. Então, essa fórmula aqui é a fórmula de juros compostos quando eu estou trabalhando juros compostos. Essa aqui é para montante, juros compostos. Essa fórmula aqui é de juros. Sendo bem honesto, você pode até memorizá-la, mas não é necessário, tá? É só em termos de conhecimento mesmo. Que através dessa fórmula aqui, o que eu estou querendo mostrar com isso? Eu sabendo o capital inicial, a taxa e o tempo, eu encontro o montante, mas eu também encontro quem? Os juros. É só para que você tenha ciência disso, tá bom? Paulo, e daí? Né? Você falou até agora de juros compostos, né? Você falou até agora de progressão geométrica e você falou até agora de função exponencial, tá? Como que você... O que essas coisas têm a ver uma com a outra? Essa talvez depois dessa revisão drástica, maluca, isso aqui é essencial, volto a dizer, isso aqui é fundamental que você saiba, é o mínimo que você precisa saber sobre juros compostos. O que nós já discutimos sobre progressão geométrica e função exponencial também é o básico que você precisa saber para se preparar bem para o Enem, é o básico. Mas a pergunta inicial ela não parou ainda, ela não quer calar. A pergunta é, o que isso tem a ver, o que esses assuntos têm a ver um com o outro? Qual que é a correlação entre eles? Tá? E é isso que eu quero mostrar para vocês agora. Você está dando uma olhada, vamos começar com juros compostos. Tá? Eu vou apagar o cantinho, eu vou apagar esse quadro aqui, mas antes de eu apagar, eu quero que você preste atenção aonde está essa variável t. Está no expoente, não é verdade? Percebe isso? E o t aqui é o meu tempo de aplicação, de financiamento, de retirada de um empréstimo,
Na verdade, o T aqui é o tempo, gente. O tempo é a variável independente desse problema. Porque a taxa ela é constante. O capital inicial é o valor que eu apliquei, é conhecido. Mas o montante e os juros, eles dependem de quem? A taxa está fixada, o capital está, mas o período, o tempo, se eu vou deixar 1 ano, 5 meses, 10 anos, não é verdade? Então a variável dentro do meu problema de juros compostos é o tempo. E o tempo está onde? No expoente. Não é verdade? Então, eu quero que você entenda isso, que o comportamento de juros compostos, como o comportamento de progressão geométrica, estão totalmente associados à função exponencial. E a gente precisa ver isso com um pouco mais de cuidado a partir de agora. Ok?